Bom dia a todos e todas. De novo, um grande prazer estar aqui com todos vocês para a nossa segunda aula aqui sobre segurança pública, o papel do município como um protagonista na segurança pública. Na primeira aula, nós fizemos uma primeira abordagem para a gente entender um pouquinho as causas do aumento da criminalidade letal no Brasil, desde os anos 80, entendendo algumas questões aí relativas, né? E, sobretudo, tentando entender como que nós conseguimos chegar nessa situação de tanto homicídio, um país que é campeão em homicídio no mundo, né? Que sozinho responde por mais de 10% dos homicídios. Em seguida, falamos que existem maneiras, existem experiências bem-sucedidas no campo da segurança pública que conseguiram reduzir crimes em várias cidades, em vários países, num curto período de tempo. E aí nós começamos a falar quais eram essas ações, quais eram esses ingredientes que estavam presentes sempre nas boas experiências internacionais. Hoje, o que nós vamos fazer aqui é dar continuidade nesse processo, falar dos ingredientes, daqueles elementos que estavam sempre presentes nessas boas experiências internacionais. Vamos terminar essa parte e aí, em seguida, vamos entrar na questão do município. Vamos pensar aqui um plano, um programa, vamos dizer assim, fictício sobre segurança pública nos municípios. Então, nós vamos falar de 5 eixos de atuação que o município pode entrar forte e assumir um protagonismo importante. Depois disso, na segunda parte da aula, a gente recebe aqui com grande prazer nosso convidado, o Eduardo Pazinato. Eduardo Pazinato, quando ele for entrar, eu vou ler um pouco o currículo dele, né? Mas ele é um dos grandes caras que, como eu falei na aula anterior, foi um dos responsáveis por uma verdadeira revolução, uma revolução municipalista na segurança pública no Brasil, né? Então, até há 15 anos atrás, não havia nenhuma percepção em nenhum lugar do país que o município pudesse ter uma atuação mais forte na área da segurança pública. Vários experimentos foram feitos, várias experiências exitosas foram feitas no sul do país, e isso começou, então, a irradiar para outros municípios no Brasil. E, como eu falei, tem 2 pessoas centrais nesse processo, dessa revolução, da revolução municipalista da segurança pública no Brasil. Um foi o companheiro, o amigo, que participou aqui na aula passada, o Alberto Kopitic, e uma outra grande figura é essa, que vai nos acompanhar aqui, mais tarde ele entra aí, falando também da sua experiência, o Eduardo Pazinato, que também foi o artífice, o mentor também do programa de segurança pública pioneiro que foi feito em Canoas, e depois ele vai explicar melhor aí, mas ele tem várias experiências em vários municípios no sul do país, sobretudo em formação de guarda municipal, e também em outros municípios do Brasil, outras capitais, uma enorme experiência. Então, com essa aula, a gente pretende, mais uma vez, juntar, primeiro, uma abordagem primeiro, teórica, qual é o papel do município na segurança pública, o que eles apoiam, o que ele pode fazer exatamente, né? E, numa segunda aula, a gente trazer, não uma discussão retórica, mas experimentos que já aconteceram e que deram certo, quando o amigo Eduardo Pazinato ele começará a sua apresentação. Eu vou pedir permissão aqui para fazer compartilhar minha apresentação. Está aparecendo aí? Kátia, está aparecendo? Ah, sim, Daniel. Ah, ok. Muito obrigado. Então, a gente, na aula passada, a gente falou dos ingredientes presentes nas experiências exitosas em vários países e também no Brasil, né? Claro que isso aí foi um estudo que eu fiz, mas vários outros pesquisadores de várias outras instituições fizeram também
as suas receitas, vamos dizer assim, né? O Eduardo Koptic falou dele na semana passada, e a gente viu aqui que tem coisas que são plenamente comuns. Nós estamos falando, na verdade, da mesma coisa, porque nós olhamos sempre essas boas experiências que tinham esses ingredientes. Então, o primeiro que nós falamos já foi exatamente da necessidade imperiosa de ter um comprometimento da principal autoridade política local. Então, já falamos que se for um programa estadual, sem a presença, sem a liderança pessoal do governador, nada acontece. Se for um programa municipal, quem é que tem que estar à frente do processo? É o prefeito. Se o prefeito não for o principal fiador dessa política, vamos esquecer, por vários motivos que nós já falamos aqui, né? E que esse programa tem chance de não ir à frente, ou então não ir com tanta efetividade como seria esperado. O segundo ponto que nós já falamos também é a necessidade de que um programa de segurança pública não pode ser um pacote baixado de cima para baixo, uma coisa feita por ilustrados, mas ela tem que ser fruto de um processo de pactuação e negociação social com vários atores políticos e sociais. E aí nós falamos um pouco do papel não só do executivo, da academia, dos empresários, das igrejas, das comunidades, enfim, de todos esses atores políticos e sociais que têm que estar mobilizados e têm que estar mobilizados e articulados dentro desse processo de produzir, de fomentar a paz social, né? O que nós vamos falar hoje é esse terceiro ponto, que versa sobre a grande revolução da segurança pública no Brasil, que é a revolução do método, em que a gente abre mão de um passado em que a segurança pública sempre foi sedimentada, não em política pensada, articulada, numa gestão científica, né, com base em diagnóstico, planejamento, avaliação, uma política baseada em evidência científica do que funciona ou não, mas era uma política baseada no achismo, na improvisação, no apagar de incêndio, de uma chacina que aconteceu ali na esquina. Então, nós vamos falar desse terceiro ponto e vamos seguir, então, depois, falando de um outro elemento fundamental, a questão da dissuasão de técnicas de construção de espaço de prevenção, mediação e negociação de conflitos, que falaremos com mais detalhes. A questão, vamos parar um pouco para falar dessa tão importante questão do controle de armas de fogo e munição, que, infelizmente, lamentavelmente, o Brasil está indo na contramão do mundo, na contramão do processo civilizatório e na contramão de qualquer programa que queira fomentar a paz social, né? E, por último, vamos falar aqui dos dois pilares centrais de qualquer programa de segurança pública. Um é a mudança da forma como as polícias trabalham, né? Pensando simplesmente na repressão, no policiamento ostensivo puro e simples, mas com uma mudança de uma repressão qualificada, com o uso da inteligência, da informação e da investigação. Ora, nas polícias modernas, o coração das polícias modernas chama-se inteligência e investigação, e nós vamos falar um pouco disso, o que é que mudou, o que é hoje a forma mais moderna, mais efetiva do trabalho da polícia no mundo. E, por fim, vamos falar dessas ações preventivas sociais, sobretudo focalizadas nas crianças e nos jovens, né? A gente pode pensar um programa de segurança pública no município, olhar as especificidades no município, estudar, fazer todo um diagnóstico, cumprir esses 6 ingredientes aí, né? E o que se vai observar a curto prazo vai ser uma efetiva diminuição da criminalidade naquele momento, né? Só que esses primeiros 6 elementos eles não garantem a sustentabilidade da paz social. Por quê? Porque a gente tem que investir nas gerações de base, nas crianças. Se a gente não investe nessas crianças, a gente está, de uma certa forma, enxugando o gelo, porque ali, fruto do abandono, desestruturação familiar, fruto de inúmeras restrições que impedem o crescimento humano, individual dessas crianças, amanhã a gente pode ter crianças que caminharão novamente no sentido da trajetória em relação ao crime, né? Então, nós vamos falar dessas ações preventivas no campo social, e os amigos e as amigas vão ver que tem tudo a ver com o papel central do município aí. Então, nós vamos falar nesse ponto, em particular, de 3 subtemas. Vamos falar
da primeira infância. Vamos falar também da educação formal, no ensino básico e profissionalizante, como que isso é importante. Vamos falar ainda do mercado de trabalho e dar uma palhinha sobre um tema que muitas vezes não é trabalhado, muitas vezes adequadamente no município, que diz respeito ao tratamento socioeducativo em relação ao menor infrator que teve uma sentença de liberdade assistida. Então, nós vamos falar um pouco disso, né? E aí, depois, nós vamos falar um pouco, vou passar uns flashes sobre diagnósticos territoriais municipais, e aí nós vamos fazer um breve intervalo e o amigo Eduardo Pazinato ele entra, né? Então, já falamos desses 2 ingredientes, agora vamos falar desse terceiro, né? A gente sabe o seguinte, que qualquer empresa, média ou grande, simplesmente não sai produzindo, tem todo o processo de planejamento, né? Um planejamento para que tudo funcione adequadamente, o sistema de produção, que haja uma concatenação do sistema de produção com o marketing, com o setor financeiro da empresa, para que a empresa ela possa se perpetuar, gerar lucro e gerar valor para os acionistas. No mundo, no primeiro mundo, nos países desenvolvidos, as políticas públicas elas também são feitas com base no método científico e não na improvisação. O que é o método científico? Nada mais é do que algo parecido com esse PDCA que é utilizado nas empresas, né? Em que você vai ter o processo de planejamento, desenvolvimento, a checagem para ver se o que você fez, implementou está sendo implementado de forma correta, né? E depois a reavaliação, ver se precisa mudar alguma coisa, né? Então, aqui nós mudamos um pouquinho esse ciclo para falar de planejar, desenvolver ou implementar as ações, monitorar, desenvolver também fazer a implementação, né? Com todo o planejamento de curto, médio e longo prazo, né? O monitoramento e avaliação. O que a gente está falando por planejar quando a gente está falando um programa municipal de segurança pública? O primeiro ponto é a gente entender qual é o problema. Da mesma forma como uma pessoa vai ao médico com a doença, o médico tem que ter um diagnóstico do qual é a enfermidade, qual é a morbidade que a pessoa está sofrendo ali, né? Então, da mesma forma, a gente precisa ter um diagnóstico local. Cada local, cada território, cada município tem as suas especificidades. A gente precisa entender como que essas especificidades elas se coadunam com um processo que está gerando problema de desordem e crime naquela localidade. Então, para a gente fazer esse processo de planejamento, a gente precisa ter alguns elementos. O primeiro é indicadores precisos. Ora, sem ter um termômetro para medir a febre, não há como a gente planejar. Então, precisa ter um sistema de indicadores precisos, inclusive territoriais, porque o crime acontece no território, e a gente vai ver o seguinte, que é um padrão internacional que, quando a gente olha um país muito violento, ou um estado muito violento, ou um município muito violento, na verdade, a gente vai ver o seguinte, que não é que o país seja violento, ou o estado seja violento, ou o município seja violento. É que o país tem alguns municípios muito violentos, e que esses municípios, na verdade, eles não são violentos na sua totalidade. A prevalência de violência não acontece em todos os cantos, mas acontece, em particular, de forma muito concentrada em alguns poucos bairros, em alguns poucos territórios desse município. Entender onde o problema acontece, como que ele acontece e quando que ele acontece é fundamental para que a gente possa, então, ter um diagnóstico, não só em relação à questão coercitiva, do que precisa ser feito de inteligência, de trabalho da polícia, de trabalho das guardas municipais, de trabalho da fiscalização de outros órgãos, no caso do município, né? Mas também uma ação preventiva no campo social. Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai dizer o seguinte, olha, o problema está acontecendo nesses locais, nesses territórios, então a gente tem que ter um foco, tem que ter uma focalização nesses territórios. E aí vamos entender quais são as questões que estão acontecendo ali de criminalidade. O que é que pode ser feito em coprodução, né? Junto com as polícias, com as GMs,
junto com as forças políticas, para que, eventualmente, a gente possa mitigar os problemas que existem no campo mais policial, estrito senso, né? E, por outro lado, a gente vai também entender quais são aquelas questões sociais que, eventualmente, estão pressionando a um problema ali que pode gerar um problema de ordem ou de crime. E aí você tem várias questões, desde problema de barulho, problemas de crianças fora da escola, um problema de desorganização urbana. Então, tem uma série de elementos que precisam ser mensurados, identificados, para que haja um remédio para mitigar esses problemas, né? Que é exatamente o próximo ponto. A gente precisa ter exatamente, a partir desse diagnóstico, então, fazer um planejamento. Quais são os remédios, quais são as ações efetivas para resolver cada um desses problemas? Como é que eu vou achar esses remédios? Esses remédios eles saem de uma cabeça de alguém ilustre ou de algum gênio que vai dar soluções mirabolantes para resolver, por exemplo, um problema de baixo desenvolvimento infantil. Não, existem programas que já se mostraram que são eficientes, que são eficazes para resolver esse problema. Então, existe um conjunto de conhecimento científico que é produzido no mundo e no Brasil já há muitas décadas, né? E esse conjunto de experimentos, de situações, de programas, de ações específicas para resolver problemas específicos, eles podem ser lançados de mão para entrar no nosso programa em particular. Então, em gestão pública, a gente não precisa ter medo de copiar. O que é bom tem que ser copiado mesmo, né? E um outro ponto ainda, dentro do processo de planejamento, é a questão da temporalidade, né? Ações que vão ter feito mais a curto prazo, outras que vão ter feito a médio prazo e outras que vão ter feito a longo prazo. O que é que dizem as evidências científicas nacionais e internacionais? Que as ações mais efetivas, que são mais custo-efetivas, ou seja, que são mais baratas e geram maior retorno para a sociedade, são as ações de longo prazo, aquelas que envolvem investimento nas crianças na primeira infância. Contudo, a gente não pode fazer um programa de segurança municipal pensando apenas no futuro, porque até lá o crime já aconteceu, já houve uma desestabilização política, muitas vezes, naquele município, e aí o prefeito vai perder a eleição e vai ter uma descontinuidade de todo aquele programa. Então, fazendo analogia com a questão futebolística, é a mesma coisa. A gente quer que o nosso time seja campeão. Se a gente quer que o nosso time seja campeão, a gente tem que investir nas gerações de base, fazer um CT, fazer um treinamento ali, trazer jovens talentos, né? Mas só que, ao mesmo tempo que a gente tem essa proposta de longo prazo, a gente tem que olhar o curto prazo. O curto prazo, o campeonato está acontecendo ali e a gente não pode ser rebaixado, né? Então, a gente tem que ter foco no curto, médio e longo prazo. Um grande problema que muitas vezes ocorre, porque o gestor está sempre, muitas vezes, apagando incêndio, ele está no meio daquela turbulência ali, querendo resolver o problema que está dando manchete de jornais, e muitas vezes foca o curto prazo e esquece o médio e longo prazo. O que vai acontecer se isso acontece? A gente vai ficar sempre repetindo o curto prazo, a gente fica prisioneiro do apagar de incêndio. Então, a política boa tem que ter esses três elementos, curto, médio e longo prazo, né? Um outro elemento importante ainda dentro desse processo de planejamento é a arquitetura de governança, né? Muitas vezes você pode ter um programa muito bem feito, mas quem é que vai fazer o quê? Quem é que vai se responsabilizar com o quê? Como que as ações intersetoriais elas vão estar sendo analisadas conjuntamente e vai se dar um feedback, muitas vezes, para reorientar uma ação. Quem é que vai tomar essa decisão? Em que fórum isso vai acontecer? Então, tem que ter uma arquitetura de governança. Vai ter uma reunião mensal com o prefeito, vai ter um comitê, quem é responsável por quê, como que as coisas ocorrerão, né? E, por fim, uma coisa que muitas vezes é deixada de lado é a questão do financiamento, da sustentabilidade intertemporal da política. Muitas vezes se pensa em fazer um programa, não se faz um planejamento financeiro de maior ou longo prazo. O que é que acontece? Chegou amanhã ou depois de amanhã, acabou o dinheiro, os programas são descontinuados. A gente já viu vários exemplos disso
no Brasil, em vários estados e também municípios, né? No Brasil, a gente teve um programa muito interessante, há uns anos atrás, no Ministério da Justiça, o PRONAS, que tinha muito dinheiro envolvido, depois a situação orçamentária mudou, o dinheiro acabou e os programas foram descontinuados. No Rio de Janeiro mesmo, houve no estado do Rio de Janeiro, todos aqui conhecem, a UPP, né? Então, tinha a ideia da UPP, só que a UPP, o que foi a UPP? Na verdade, foi uma grande vitrine que deu votos ali para o governador Sérgio Cabral, mas que, na verdade, foi instituído de um processo de planejamento, né? Então, teve vários problemas ali, entre as quais um problema que certamente ajudou a minar e enterrar as UPPs foi que não houve planejamento financeiro. Então, como uma UPP ela pressupunha uma saturação muito maior de policiais dentro daquelas favelas e comunidades, a proporção de policial por habitante no UPP era 10, 15 vezes maior do que no resto da cidade. Então, houve um processo de gasto naquele momento, no seguinte momento, não houve recurso para dar continuidade a esse processo. O que aconteceu? Os policiais das UPPs tiveram que ser deslocados para o asfalto, e aí mas o programa já estava perdido de qualquer forma, por outros motivos. E aí tem questão, planejou, e agora vamos implementar. Como é que a gente vai implementar? A gente sabe que o grande desafio no serviço público no Brasil tem a ver com a burocracia, não no sentido pejorativo, né? Burocracia é necessário, porque a gente tem que ter um processo administrativo que tenha transparência, que tenha o uso correto dos recursos públicos, né? Mas a gente sabe o seguinte, que o processo burocrático é um processo lento. Então, cada uma dessas ações, elas envolvem um projeto que tem que ser bem esmiuçado, tem que ter uma equipe para levar adiante esse projeto, sem que essa boa ideia morre na praia, porque não vai ter exatamente pessoas com capacidade técnica para levar adiante esses projetos, né? Então, uma boa coisa que tem aqui no Espírito Santo pelo menos no governo estadual, o escritório de projetos, que são pessoas que estão treinadas exatamente para isso, para botar o bonde para andar, né? Aí tem a questão de monitoramento, que é fundamental. O que é o monitoramento? As ações estão sendo implementadas no tempo correto, de acordo com o previsto, né? Então, a gente fazer o monitoramento é importante, porque muitas vezes você tem uma boa ideia, ela é perdida por uma implementação equivocada. Às vezes, são detalhes na forma de implementar a ação e se coloca tudo a perder. Então, esse processo de monitoramento para ver se aquela ideia realmente ela está indo à prática de forma correta ou não. E, por fim, tem uma questão importantíssima que cada vez mais está entrando na cultura da política pública no Brasil nos últimos anos, que é a questão de avaliar as políticas públicas. O que é avaliar as políticas públicas? Eu fiz um programa, por exemplo, para a primeira infância. Ou fiz um programa para diminuir a reincidência dos jovens que sofreram um processo de socioeducação, né, aqueles que estavam em liberdade assistida, e eu quero saber se esse programa diminui a taxa de reincidência desses meninos. Ora, a gente tem métodos para avaliar se houve efetividade nessa ação ou não houve. Como que esse programa contribuiu para diminuir a reincidência, ou como que o primeiro programa lá para a primeira infância contribuiu para desenvolver as capacidades socioemocionais e cognitivas daquela criança, e aquilo impulsionou, eventualmente, um aumento da escolaridade desses meninos. Então, tudo isso tem que ser avaliado para saber se realmente o programa que nós estamos desenvolvendo está gerando resultados ou não. Essa ideia de pensar política pública baseada em evidências significa dizer usar o conhecimento científico que já foi feito em outros lugares, mas também significa dizer que nós vamos ter que avaliar as nossas próprias ações. Isso no mundo já tem várias décadas que os países já fazem isso. Essa cultura da avaliação ela só começa a tomar corpo no Brasil há menos de 10 anos para cá. O Espírito Santo, aliás, foi o pioneiro, foi um estado pioneiro, o primeiro estado a fazer um sistema de monitoramento e avaliação de política pública no Brasil. Ou seja, as políticas que são prioritárias para o governo, que são estratégicas, vão sofrer um processo de avaliação.
E por que avaliar? É para dizer que vai dar nota ruim ou boa, para saber se o projeto foi aprovado ou não? Não, é muito mais do que isso. Avaliar significa dizer, eu entendi que aquele projeto, aquela ação ali, ela é efetiva. E se ela é efetiva, cada real que eu estou colocando ali está gerando retorno para a sociedade. Então, a gente pode replicar essa boa experiência em outros lugares, porque tem evidência de que isso funciona. Tem evidência de que a vacina funciona, né? Mas, além disso, avaliar é importante porque é uma forma de aprender. Quando se avalia, muitas vezes se descobre no processo de avaliação várias questões que tinham a ver com o programa e com a implementação do programa e que muitas vezes poderiam ser aprimorados. Se descobre muita coisa interessante ali e essas coisas que se descobrem no processo de avaliação da política pública, elas servem exatamente para criar massa crítica no município do que funciona ou não e para aprender, para aprimorar os programas. Então, a gente aqui no Espírito Santo começou isso já desde 2017, né? Estamos avançando, e uma coisa importante é que esse processo, essa cultura de avaliação, essa cultura de política baseada em evidências, ela vai além do Estado e também chega aos municípios, né? Então, isso é fundamental. Nós, aqui no Instituto Jones dos Santos Neves, estamos também muito interessados nessa agenda e todos os municípios, prefeitos, secretários, gestores que tiverem interessado em saber um pouco mais ou entender um pouco mais como que a gente começa a avaliar as nossas políticas municipais, podem contar com o nosso apoio aqui no Instituto Jones. Muito bem. Um quarto elemento é exatamente, que estavam também sempre presentes nessas boas experiências internacionais, é exatamente a questão da difusão de técnicas e construção de espaços, prevenção, mediação e negociação de conflitos. A gente sabe, minha gente, que o ser humano, por natureza, é um ser contencioso. A gente briga por tudo, briga por política, a gente briga por time de futebol, a gente briga com o vizinho, briga no trânsito, briga por inúmeros motivos, né? E até sem motivo também, né? Nos países que houve um avanço do processo civilizatório, essas contendas, essas brigas, elas são resolvidas na justiça ou numa forma de mediação, de conflito pelo diálogo, né? A gente no país, aqui a gente no Brasil, também no Espírito Santo, a gente vive num país que é extremamente desigual. Você tem uma parte da população muito pobre que muitas vezes não tem acesso à justiça ou pensa que a justiça é um mundo muito distante, que não é um lugar proibido para ela. Aquela pessoa que eventualmente foi excluída socialmente, né? E por isso é importante que hajam territorialmente fóruns para dissolução de conflito pelo diálogo, né? Sem isso, o que é que começa a acontecer? As pessoas não têm como resolver o conflito, terminam indo na porrada, muitas vezes tem uma faca, tem uma arma de fogo na mão, e aquilo ali, que era um problema menor, vira uma tragédia, duas famílias perdidas. A família da vítima e a família do perpetrador, porque o cara vai ser preso, vai ter uma destruturação daquela família também, e isso tudo poderia ser dirimido antes mesmo que aquele problema viesse a acontecer. Nessas boas experiências internacionais, sempre teve um foco muito grande em fomentar essa cultura da paz. Fomentar a cultura da paz não é apenas um jargão que aparece na televisão com pombas, bandeiras grandes, não é nada disso. Fomentar a cultura da paz é também a gente trazer mecanismos para que as pessoas elas entendam que elas podem resolver os seus problemas, podem resolver as suas diferenças pelo diálogo. Então, esses programas, quando foram feitos, implantados em vários países e cidades, deram certo. Eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente, todo mundo que estuda crime, segurança pública, né, e medidas efetivas, a gente sempre se bate. Tem dois exemplos que são muito caros para a gente. Um é o exemplo de Nova York, né, quando teve o prefeito Giuliani, e um outro exemplo importante é o exemplo da Colômbia, que era um país extremamente violento e diminuiu a violência de forma muito rápida em várias cidades colombianas, e a gente fica olhando lá o que os caras fizeram lá.
Uma das coisas que esses caras fizeram foi exatamente criar esses fóruns de mediação de conflito. Então, eles criaram essa comissária da família, né? Então, tinha muita violência na família, né? E isso daí contribuiu para reduzir muito essa violência na família, centros de mediação de conflito, né? Aqui em São Paulo também houve uma experiência muito interessante no município de São Carlos, com o núcleo de atendimento integrado, né, que era basicamente voltada à questão do adolescente que se envolveu em infrações, né, e eventualmente esteve no processo socioeducativo, e esse núcleo de atendimento ele foi importante. Veja aí alguns números que a gente trouxe. Só em 1998, houve 15 homicídios perpetrados por esses adolescentes. Depois que implantou, em 2005, foi um. Em 2006, não houve mais homicídio, né? Houve também esse projeto muito interessante que aconteceu, promovido pela Polícia Comunitária em Belo Horizonte, né? E que também houve um efeito muito salutar, né? Então, essa questão dos fóruns de dissolução de conflito é fundamental. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar aqui no Brasil, que faz parte dessa revolução municipalista da segurança pública, que a gente já falou várias vezes, que começou no município lá de Caxias do Sul, em que a gente tinha um juiz lá, nosso amigo, né, Eduardo, e esse juiz ele começou a trazer a ideia da justiça restaurativa, e aí nós estamos falando de justiça restaurativa não no sistema judicial, a justiça restaurativa como uma metodologia de diálogo, uma metodologia de resolver os problemas muito além daquela forma da justiça tradicional, que é quem foi a vítima, quem foi o culpado. A questão da justiça restaurativa é exatamente baseada em rodas de diálogo, em que a vítima é vista, o perpetrador é vítima, o perpetrador é visto também, e há um diálogo para entender o que aconteceu ali, tentar recompor essas relações, restaurar essas relações. E esse método de justiça restaurativa foi implantado com muito sucesso em Caxias do Sul, nas escolas que eram muito violentas, que tinham depredação, pichação, violência dentro da escola e no entorno. Começou-se a implantar esses programas de justiça restaurativa. O que aconteceu imediatamente? A violência diminuiu. Vou trazer um exemplo aqui. Era daquele menino que muitas vezes veio de um processo de desestruturação familiar, né? Um menino que sofreu várias privações, é um menino que estava baratinado da cabeça, chegou na escola e ele não tinha as condições de aprendizado, porque ele estava com muitos problemas, ele não tinha como se concentrar para decorar aquelas coisas todas, né? Aprender, e aí os coleguinhas começaram a chamar ele de burro. Burro não aprende, então aquele bullying, né? A gente conhece a criançada como é que é. E aí um dia esse menino ele se insurgiu e deu um murro na cara do colega que ficava falando que ele era burro. Aí o que vai acontecer com esse menino numa situação tradicional? Ele vai ser chamado a atenção da diretoria, eventualmente vai ser suspenso, ou eventualmente vai ser expulso da escola. Olha o problema criado, né? Esse menino daí, além dele ser excluído desse ambiente tão importante que é o seu processo formativo, ele vai ser uma peça a mais para se juntar com outros meninos que têm o mesmo problemas, para criar problemas de ordem e problemas de delito naquele território que ele vive. Como é que a justiça restaurativa fez? Rodas de diálogo e o problema era trazido à tona. E aí, né, quando o problema era trazido à tona a partir do diálogo, pergunta-se, por exemplo, por que você deu um murro no olho do seu colega? E ele fala, ele fica sempre me chamando de burro, burro. E aí o menino, que na verdade era vítima, mas vocês vejam como é que é o filme da justiça, né? Naquele momento ele era vítima, mas quando você passa o filme, de repente esse menino que era vítima, na verdade, ele também provocou muito, ele fez bullying durante muito tempo nesse garoto que desferiu o soco, né? E aí esse menino ele passa a entender o problema do outro, que ele também agredia. Então, começa a haver um processo de compreensão mútua, e esse processo de compreensão mútua, o processo de enxergar o outro, é um processo muito relevante, não apenas para
restaurar essas relações sociais, mas para mudar comportamentos futuros. Aqui no estado do Espírito Santo, eu acho que a gente ainda deixa a desejar nisso, acho que a gente precisa fazer um processo ainda junto com os municípios, com o estado, de fomentar esses núcleos de mediação de conflito, de justiça restaurativa. A gente tem um experimento hoje no IASES, aqui no sistema socioeducativo aqui do Espírito Santo, junto com os instrutores, mas ainda é algo muito tímido. Acho que a gente precisa avançar, e o município aqui, mais uma vez, pode ser um elemento central desse processo de fomentar a cultura da paz. Muito bem. Vamos agora falar do quinto elemento. Eu estou gastando bastante tempo nesses 7 ingredientes, por quê? Porque quando formos falar do programa, esse programa que virtualmente a gente montou, de um programa municipal de segurança pública, a gente vai ver que esse programa ele vai estar dividido em 5 eixos. E cada um desses eixos tem, vocês vão ver, alguma coisa a ver com esses ingredientes que nós estamos falando. Então, na medida que a gente colocar a ação no eixo tal, aí vai ficar compreendido por que a gente está colocando aquela ação, que é essa discussão que nós estamos tratando agora, né? Temos esse quinto elemento também, que sempre, quando a gente olha qualquer programa de segurança pública, a preocupação com essa questão de controle de armas de fogo e munição é fundamental, né? Há uma discussão sobre isso, e essa discussão agora veio para o Brasil forte, né? O governo federal, com essa política, uma política permissiva de arma de fogo, né? E aí tem um debate que já é travado na academia já há muito tempo, que é o seguinte: será que mais armas vão propiciar mais ou menos crimes, né? Então, é esse debate que já havia em vários países, né? E começou a vir mais forte aqui nos últimos anos, né? A questão se mais armas geram mais ou menos crimes na comunidade, no território do município, se a gente difundir, tiver uma prevalência de mais armas de fogo, a gente vai observar mais ou menos crimes, não pode ser resolvido apenas do ponto de vista teórico, mas tem que ser resolvido empiricamente. Por quê? Porque, do ponto de vista teórico, há argumentos dos dois lados, né? Há as pessoas que pregam armamentismo que dizem o seguinte: olha, o Estado não está me defendendo e eu tenho o direito, eu como cidadão de bem, tenho o direito de me defender e ter a minha arma de fogo. E essas pessoas, então, elas estão pregando, estão baseando a sua ideia na hipótese do uso defensivo da arma de fogo. A ideia é que eu, com a arma de fogo na mão, se os criminosos sabem que eu estou armado, o custo de perpetrar as ações aumenta, e aí isso faz com que eles sejam dissuadidos a cometer suas ações criminosas, né? Por outro lado, no outro lado do ringue, há quem diga o seguinte: olha, mais arma de fogo vai ter mais crime. Por quê? Porque a arma de fogo tem um alto potencial criminogênico, e isso acontece por vários canais, e nós vamos falar um pouquinho já já. Aí a questão: quem é que está certo? Do ponto de vista teórico, é possível que esses dois argumentos são plausíveis. Agora, quem que tem mais razão nesse processo? Se a gente colocar mais arma de fogo, vai aumentar ou vai diminuir a taxa de crimes na localidade? Ora, nesse caso, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. A gente vai ter que fazer evidências empíricas. E foi isso que a Academia Científica Internacional e Nacional, por meio de inúmeras pesquisas, fizeram para saber qual é o resultado. Mais armas gera mais ou gera menos crimes, né? Inclusive, minha tese de doutorado, o centro dela exatamente versa sobre essa questão. Basicamente, nós vamos trazer aqui, e não sou eu que estou falando, o Daniel que está falando, o que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo resultados de inúmeras pesquisas publicadas em periódicos científicos internacionais e nacionais, né? Então, da mesma forma como se faz estudo científico para saber se a vacina tem efetividade ou não, se a cloroquina tem efetividade ou não para o Covid, né? Se fazem estudos científicos também para saber se a arma de fogo gera mais ou gera menos crimes. E há, basicamente, um consenso entre os pesquisadores, entre os cientistas internacionais e nacionais. Qual é o consenso?
que mais armas geram mais crimes e mais violência. E por que isso acontece? Vamos falar um pouquinho desse debate. Primeiro, existem algumas falácias de quem argumenta a favor das armas de fogo. E vejam, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu não estou recriminando de forma moral quem tem a ideia de querer ter uma arma de fogo. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que cada um tem o direito de querer achar que pode ter uma arma de fogo. Agora, a questão será que isso, do ponto de vista da política pública, o que é melhor para a sociedade? Ter mais armas ou menos armas? O problema todo é que esse debate ele é muitas vezes direcionado por falácias. Então, a questão do uso defensivo da arma de fogo, a questão dos argumentos da propaganda armamentista, ela é baseada em 3 falácias. Primeiro, liberdade de escolha. O que é liberdade de escolha? O cidadão tem que ter a liberdade de escolha. Ora, a gente sabe, o Eduardo, que vem aí, ele é jurista, né? E qualquer um, numa primeira aula de direito, sabe, eu sou economista, como todos sabem, né? Mas, em uma primeira aula de direito, todos sabem que os direitos são relativos. São relativos e permeados pelo direito do outro, né? Então, é por isso que existem as leis, exatamente para restringir determinadas ações, para garantir o direito comum. Então, não é por outro motivo que as pessoas existem regras que proíbem as pessoas de estocar, por exemplo, botijões de gás dentro do seu apartamento. Ah, mas eu quero ter liberdade de estocar botijões de gás dentro do meu apartamento. Você não vai ter essa liberdade. Sabe por que você não vai? Porque se você estocar e acontecer algum problema, estourar ali, o prédio todo desaba, vai morrer todo mundo. Então, a sua ação ela está aumentando a chance de alguém ser lesado, seus vizinhos, por uma ação que você fez. E por isso existe o poder público, existe a regra, existe a legislação, exatamente para garantir o direito de todos. A mesma coisa acontece com a arma. Quando uma pessoa compra uma arma, achando, muitas vezes, de forma ingênua, que ela está se defendendo, estou garantindo o meu direito de defesa, o que diz as pesquisas? É um ledo engano. E, na verdade, a arma de fogo ela vai propiciar mais insegurança para o lar, ela vai propiciar mais insegurança para o vizinho e ela vai propiciar mais insegurança para toda a sociedade. Então, esse primeiro argumento é falho. O segundo argumento é que, na visão armamentista, existe uma guerra entre o cidadão de bem e o criminoso. Então, eu vou me armar porque o criminoso ele pode cometer suas ações e eu vou me defender. Ora, vamos pegar os dados aqui do Espírito Santo, nos últimos meses. Sabe quantos crimes aqui, Eduardo, o pessoal chama, os crimes interpessoais, de forma geral, o pessoal chama de crime de proximidade. O que é o crime de proximidade? É o marido que mata a mulher, é o filho que mata pai, é briga de vizinho, é briga de bar, briga de trânsito. Aqui no Espírito Santo, na região metropolitana, nos últimos meses, algo como quase metade de todos os homicídios ocorridos foram crimes de proximidade. Não foram crimes em que houve uma relação entre um criminoso profissional, um ladrão tal, e uma vítima. Não, eram pessoas que se conheciam, que discutiam, que tinham arma de fogo e que um matou o outro. Né? Em outras pesquisas que foram feitas no Brasil, pelo menos 1/3 de todas as mortes que acontecem intencionais no Brasil, elas são, não é por causa de questão de tráfico, de roubo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No Brasil, no total de todas as mortes violentas intencionais, isso representa 3%, 2%, dependendo do ano. Né? 1/3 dessas mortes diz respeito a conflitos interpessoais. Então, não é uma guerra entre cidadão de bem e criminoso. É um processo em que as pessoas que têm emprego, têm famílias, muitas vezes perdem a cabeça e se matam mutuamente, como a gente está vendo aqui. E o terceiro ponto é que não há, que se argumenta que não há problema com as armas legalizadas. O problema é a arma ilegal. Ora, não existe uma barreira separando o mercado legal de armas e o mercado ilegal de armas. Na verdade, há vasos comunicantes que quanto mais armas tiver no mercado legal, mais armas serão extraviadas e roubadas. Para no mercado legal, como tem mais armas no mercado ilegal, o preço da arma no mercado legal diminui, dando acesso a essa arma
ao menino, ao criminoso mais desorganizado, que arruma um 38, arruma uma pistola, vai ali na esquina para roubar e termina cometendo latrocínio. Só para vocês terem uma ideia sobre esse ponto, no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fez, há uns anos atrás, uma CPI das armas de fogo. Olha que uma das conclusões que eles chegaram, que em 10 anos, somente no Estado do Rio de Janeiro, apenas das empresas de segurança privada, cerca de 18 mil armas em 10 anos foram roubadas ou extraviadas. Onde essas armas foram parar? Em mãos erradas. Né? Então, dito isso, por que o argumento de controle da arma de fogo ele ganhou essa disputa no campo científico, né? Mais armas, mais crimes? Verificou-se que a arma se relaciona, a difusão de arma de fogo nas cidades se relaciona a mais crimes naquelas cidades por 4 canais. O primeiro, que a arma de fogo dentro de casa, ela conspira contra a segurança do lar. Então, várias pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, mostraram que domicílios onde tem uma arma de fogo, e aí acompanharam esses domicílios, quem era cada morador, o perfil de cada morador, se eles estavam envolvidos em ato de violência ou não, se foram fichados na polícia ou não. Pegaram centenas, milhares de domicílios e acompanharam esses domicílios, só que alguns tinham armas e outros não tinham. Qual é a conclusão que chegaram? Que nos domicílios que tinham arma, a chance de algum morador daquela residência ter sofrido homicídio ou suicídio era multiplicada até 10 vezes. Né? Isso fora os acidentes fatais envolvendo crianças, os acidentes fatais com arma de fogo envolvendo crianças. Então, na verdade, a pessoa que ingenuamente pensou que tem que ter uma arma para me defender, na verdade, ela está trazendo perigo para dentro de casa. Um outro ponto é que muitos crimes, como nós já falamos, muitos crimes letais têm motivação interpessoal, em que a arma de fogo potencializa o desfecho trágico. Né? Eu me lembro, a gente vê vários casos a cada momento. A pessoa com arma de fogo, ela se sente empoderada. E aí tem uma discussão, ela puxa a arma, muitas vezes o outro tem arma, é uma tragédia. Uma briga que podia ser um palavrão, um xingar o outro, no máximo sair um murro, porque tinha arma de fogo na história, aquilo vira uma tragédia. A gente viu aquele crime, muita gente deve ter assistido até um vídeo aí, daquele crime que aconteceu, aquele homicídio que aconteceu há um tempo atrás em Conceição da Barra, do músico e do capoeirista. Né? A gente via claramente que toda aquela ação, se não tivesse uma arma de fogo ali, não havia todo aquele processo de empoderamento da pessoa que terminou atirando e matando o capoeirista. Né? Então, a arma de fogo ela potencializa que vários desses incidentes redundem em morte. Né? O terceiro elemento é que, numa cidade, a arma de fogo ela é um ótimo instrumento de ataque, mas ela é um péssimo instrumento de defesa. Né? Isso porque existe o fator surpresa. Numa cidade, o criminoso, quando vai perpetrar suas ações, ele já filmou a vítima, muitas vezes ele está com vários comparsas, ele pegou naquele momento de surpresa, a chance de reação efetiva da vítima armada é ínfima. É ínfima. Uma pesquisa de vitimização, a única feita no Brasil, mostrou o seguinte, que quando houve roubos a domicílios, invasões a domicílios, mais de 80% ou 90%, agora eu não me lembro exatamente o número, daqueles roubos a domicílios, a vítima, o dono de casa, ele foi rendido no portão de casa. Então, ele foi rendido, o bandido criminoso entrou com ele dentro de casa, roubou a vítima e ainda levou a arma dele. Há uma pesquisa também, há muito tempo atrás, feita em São Paulo, mostrando que se um cidadão ele é assaltado na rua e ele tem arma de fogo, a chance dele mesmo sofrer um latrocínio, no caso, era 54% maior do que uma vítima desarmada. Né? Um quarto ponto é que nós já falamos, quanto mais armas legais, mais armas ilegais, o que faz com que o preço do último no mercado diminua e dê acesso ao criminoso desorganizado. Né? Nessa mesma CPI, verificou-se que 86% das armas envolvidas em crimes letais tinham uma procedência legal que, em algum momento, caíram no mercado ilegal e terminaram tirando a vida de alguma pessoa. Ainda hoje, no Brasil, várias armas, se lembra que nós falamos da corrida armamentista no Brasil dos anos 80 e 90?
todo mundo tinha arma naquela época, ainda hoje, várias pessoas que morrem assassinadas morrem pelo aquele 38ão, comprado pelo tiozão lá na década de 80, aquela arma que ficou esquecida no armário, a residência foi roubada e aquela arma hoje foi usada para matar alguém. Então, na literatura científica internacional, como é que se liga armas e crimes? Está aqui. Mais armas, mais homicídio, mais suicídio, mais acidentes fatais, mais feminicídios, mais balas perdidas, mais policiais mortos, mais insegurança familiar. Então, é uma loucura. A arma de fogo é um elemento de alto poder criminogênico e que qualquer política sadia, política minimamente racional, minimamente responsável, tem que ter um enfoque em controlar e restringir o acesso à arma e munição. Nós temos provas. Eu poderia trazer aqui centenas de estudos, mas não vou trazer. Quem tiver mais interesse nesse tema, pode depois buscar nos Atlas da Violência. Eu sou coordenador do Atlas da Violência, produzido pelo IPEA, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e todo ano se pega o Atlas da Violência do ano passado, de 2020, 2019, a gente traz toda uma literatura científica mostrando que tudo isso que eu falei não é conversa fiada que eu trouxe aqui para vocês, mas é resultado de inúmeras pesquisas científicas internacionais e nacionais. Muito bem, aqui já falamos muito desse ponto, mas é só para trazer de novo o gráfico do número de homicídios no Brasil por arma de fogo, né? A gente vê aqui a escalada de homicídios no Brasil. Vocês estão vendo aqui que essa linha cinza aqui, né? É homicídio por arma de fogo, e essa linha azul, homicídios por outros meios. A gente vê que, na verdade, a escalada de homicídios no Brasil, desde a década de 80, se deu pelos homicídios com arma de fogo. Em 2003, houve o Estatuto do Desarmamento, nesse ano. E a gente fez várias simulações aqui para frente, pensando o seguinte: se o passado da violência armada, a gente reproduzisse esse passado para o futuro? E se o passado da violência desarmada, a gente reproduzisse para o futuro? Então, a gente fez várias simulações, olhando se a taxa de crescimento dos homicídios por arma de fogo crescesse a média que vinha crescendo nos anos anteriores, em 2, 5, 10, 20 anos anteriores, e fizemos a mesma coisa para, no caso dos homicídios por outros meios. Qual foi a conclusão que a gente chegou? A partir de 2003, se a gente pegasse essa linha azul, os homicídios por outros meios, e projetasse para o futuro, essas outras linhas aqui, são exatamente as extrapolações que nós fizemos. A gente teria errado pouco se a gente olhasse o passado para reproduzir o futuro em relação às mortes por outros meios que não são arma de fogo. O passado fala bem do futuro. Mas quando a gente estava falando da arma de fogo, se a gente reproduzisse o passado e olhasse para o futuro, o número de mortes, de homicídios por arma de fogo teria sido muito maior do que o que se observou, que é essa linha aqui. Ou seja, algo aconteceu em 2003 que mudou a trajetória de mortes de homicídios por arma de fogo, mas não mudou a trajetória de homicídios por outros meios. O que foi isso? Foi exatamente o Estatuto de Desarmamento. Aqui não é uma prova científica, mas é uma ilustração desse fenômeno que nós também já avaliamos com um método mais robusto, não apenas na nossa tese de doutorado, mas também há outros pesquisadores que o fizeram também e chegaram ao mesmo resultado sempre. Muito bem. Chegamos aqui ao sexto ponto, que é a repressão qualificada com inteligência, né? A gente já falou um pouco na aula passada do modelo de segurança pública no Brasil, um modelo reativo, em que você tinha segurança pública, era um sinônimo de polícia, e polícia na rua fazendo policiamento ostensivo, e aí muitas vezes fazia uma operação de saturação, muitas vezes ocorreu um crime, a gente tenta dar respostas rápidas e fazer investigações posteriores. A gente sabe que esse modelo não funciona, como muito menos funciona o modelo da violência, da barbárie, muitas vezes perpetrada por policiais em alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, que muitas vezes, né, em nome dessa chamada guerra às drogas, muitas vezes as polícias no Rio de Janeiro, você não tem ideia do que é aquilo ali, a polícia chega com caveirões
e muitas vezes helicópteros blindados fuzilando a população de cima para baixo, como já aconteceu várias vezes. Isso não vai resolver nada. Muito pelo contrário, só traz insensatez, só traz violência, sensação de insegurança para todos, não apenas na favela, mas no entorno e na cidade do Rio de Janeiro. Né? E o que resolve o problema da polícia, o que resolve é a informação qualificada, é exatamente o processo de inteligência, porque quem são esses criminosos contumazes? Quando a gente vai no município, vai no território, vai no bairro, tem muito homicídio ali, o que acontece? Geralmente, é um cara perpetrando vários crimes. Então, em cada local tem o seu matador. Tem um ou dois matadores, em todo local não. Em alguns lugares tem um matador ali que perpetra muitos crimes. Esse cara, ele não vai ser preso pela polícia fazendo um patrulhamento ostensivo. Ele só vai ser preso com um trabalho de investigação, de inteligência, para identificar quem é esse cara. E aí tem um trabalho muito pontual da polícia ir lá, prender esse cara, tirá-lo de circulação. A taxa de homicídio vai cair imediatamente nessa localidade. Esse trabalho não pode ser feito simplesmente com polícia na rua, mas tem que ser feito com muita informação e inteligência. Né? Então, nós já falamos um pouco na aula passada sobre essa questão da repressão qualificada. Eu não vou me estender muito mais aqui, não, para a gente passar adiante, para a gente falar das ações municipais, né? E aqui tem muito a ver com polícia, tem a ver mais com o Estado, né? E não com o município. Então, eu não vou me prender muito aqui, não, mas só para dizer o seguinte: o que a gente sabe? Não adianta botar, simplesmente, contar nossa polícia aumentando o efetivo policial, aumentando o número de viaturas e tentar fazer saturação. Por que isso não adianta? A gente sabe de várias experiências internacionais, né, também, que mostram o seguinte: pegue, por exemplo, os Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Se você pegar 4 décadas, olhar dados de 4 décadas, a gente vai ver o seguinte, que o número de crimes que acontecem nesses países, nessas cidades, cresce algo como 5 vezes mais do que o número de efetivo. Ou seja, não dá para prender todo mundo. Né? Quando se prende uma pessoa, é um trabalho enorme que a polícia faz, com o trabalho cartorial da Polícia Civil, aí tem todo o trabalho de persecução criminal, e nisso já é viatura da PM parada na delegacia, aí tem todo um trabalho, não tem recurso, não tem polícia para prender todo mundo. Então, o enfoque de uma segurança pública efetiva é exatamente um trabalho de inteligência, de diagnóstico, de mapeamento, para saber quem são os principais grupos criminosos ali, quem são esses componentes desses grupos criminosos, e a gente fazer uma desarticulação desses grupos. Quem é o cara que é o provedor de arma de fogo, eventualmente provedor de drogas, como é que se lava o dinheiro, quem é o cara de frente que mata. Então, a gente identificar quem são esses grupos, quem são essas pessoas, é fundamental. E isso é muita inteligência, muita informação, muita investigação. Né? Eu quero gastar meu tempo mais hoje aqui falando de um aspecto que tem tudo a ver com o município. Né? E a gente vai falar, então, do 7º elemento, que é exatamente a prevenção social. Aqui eu ainda trouxe aqui também, nesse quesito de repressão qualificada, então deixa eu falar um pouco, antes de falar da questão social, falar da polícia comunitária, porque eu acho que a gente já falou na aula passada, da revolução dos modelos de polícia na década de 60, né? Em que lá se começou a desenvolver a ideia de polícia orientada pela solução do problema e polícia comunitária. E por que eu acho que isso é uma ótima ideia e é algo que tem tudo a ver, eu acho, com o município. Eu acho que, na verdade, a Guarda Municipal, o Eduardo deve falar depois aí, e também na última aula nós vamos voltar esse tema, inclusive com o Mariano, o Benedito Mariano, que é secretário de Diadema hoje, né? Até pela lei, acho que é 13.022 das guardas municipais, né? O papel da guarda é um papel preventivo. A gente vê em muitos lugares aí pelo Brasil afora, guardas municipais achando que querendo ser o projeto da guarda é querer ser uma espécie de uma polícia militar mirim, né? Eu conheço até situação absurda de guardas municipais com equipe tática,
né, com armas pesadas. Para mim, um equívoco total. O grande papel do município e das guardas municipais é um papel preventivo. Então, eu acho que essa ideia de polícia comunitária que nós vamos falar aqui agora, ela pode ser um papel importante das guardas municipais. O Eduardo vai falar muito melhor do que isso, muito melhor do que eu sobre esse assunto, né? Mas, na minha visão, a guarda municipal ela pode servir como um elo importante entre as comunidades e a PM, sobretudo no Espírito Santo, que a gente sabe que temos um problema de efetivo aqui, né? O efetivo é muito baixo no Espírito Santo, né? Então, a guarda municipal ela servindo como esse elo fundamental de ligação entre as comunidades e a PM, eu acho que ela pode executar um papel formidável aí, né? Esse movimento da polícia comunitária vem, como já falamos, desse movimento reformista desde o final da década de 60 dos Estados Unidos, Inglaterra, e ele toma corpo, se consolida mais nos anos 80, né? Em linhas gerais, o que o policiamento comunitário busca? Primeiro, a questão da legitimidade. Eu acho que o Alberto até falou disso também. Legitimidade, melhorando a frequentemente deteriorada relação entre a sociedade e a polícia, fomentando um trabalho comum em que aquela participe dos processos relacionados à construção de estratégias para e soluções de problemas nesse âmbito, né? A pior coisa que pode acontecer no âmbito da segurança pública, em particular das polícias, é quando chega a polícia violenta, a polícia que define a sua atuação de forma apartada da comunidade. Quando começa a haver um processo de desconfiança recíproca entre polícia e comunidade, e muitas vezes ódio entre polícia e comunidade, esqueçam. Todo o trabalho policial está perdido ali. Então, o trabalho de aproximação com as comunidades, de coprodução da segurança pública, polícia e comunidade juntos, é fundamental. E esse projeto de polícia comunitária, eu já havia chamando de guarda comunitária, que podemos chamar também no caso aqui, né? Tem a ver exatamente com essa questão da legitimidade da polícia, é um ponto fundamental, né? Um outro ponto importante aí é exatamente que os economistas chamam de fomentar o capital social. O que é isso? Fortalecer as redes sociais existentes nas comunidades, sob as premissas que se permite, com isso, desenvolver e consolidar o capital social, que, por sua vez, contribui para a redução e prevenção do crime e dos problemas. O que é o capital social, então? É basicamente esse processo de confiança recíproca, né? Então, você tem comunidades, muitas vezes, em processo de violência, um processo que as pessoas desconfiam dos outros, desconfiam da polícia, o processo de empoderamento das comunidades, de estreitamento dos elos, dos vínculos entre os atores sociais, as pessoas que ali residem, é fundamental. E a guarda comunitária ela pode atuar nesse elemento de fomentar esse processo de capital social, fomentar esse processo de empoderamento das comunidades e o aumento da confiança recíproca, porque na sociedade moderna a confiança é tudo. Confiança faz a economia funcionar, a confiança faz a segurança pública funcionar, né? E, por fim, consolidar os mecanismos de prevenções locais, otorgando às organizações das respectivas regiões um papel cada vez mais ativo na formulação e execução dessas iniciativas. Então, é um ledo engano a gente achar que o governo vai fazer tudo. O governo é a ponta ativa, é que promove o prefeito, ele vai ser o grande articulador, mobilizador político, mas a gente tem que cada vez mais fomentar esse processo de empoderamento das organizações comunitárias locais. Quando a gente tiver comunidades empoderadas, com organizações fortes ali, a gente tem um caminho ali para fomentar a paz social. E a polícia comunitária, a guarda comunitária, ela tem um papel importante nesses três elementos aqui que nós falamos, né? Eu vou pular esse ponto aqui, eu quero falar da parte social aqui, me aprofundar um pouco mais da parte social. Aqui eu estava trazendo alguns desafios em relação à questão da polícia comunitária, que são só alguns flashes rápidos, né? Alguns desafios, que é o seguinte, que quando nos anos 80 essa ideia de polícia comunitária ela tomou corpo, né? Aquilo virou uma vitrine.
Então, o que a gente percebeu que em vários países, em várias cidades, as pessoas começaram a dizer que tinha polícia comunitária. Então, ali tinha de tudo envolvido naquele pacote, se chamava polícia comunitária. Eu já vi até no Brasil projeto de polícia comunitária, os caras com R15 no moto. Quer dizer, isso não é guarda, isso não é polícia comunitária. Isso é uma polícia tática, né? É um outro assunto, né? Então, primeiro a gente tem que, ao pensar em fazer uma guarda com essa filosofia guarda comunitária, a gente tem que aprofundar, entender mais profundamente o que é esse método, né? Porque ali não cabe qualquer coisa, não. Ali tem todo o método de como que a gente vai estruturar a nossa organização para, de fato, ser uma guarda comunitária, né? Um outro ponto é esse aqui, que o Goldstein, que foi um dos grandes ideólogos, criminólogos dessa revolução da polícia no mundo, desde a década que começou lá na década de 60, né? Ele argumenta que a tarefa da aplicação da lei é apenas um fragmento de um horizonte maior. A aplicação da lei ele é um fragmento de um horizonte maior, que compreende as várias atividades que compõem a função mais geral da polícia de lidar com problemas. O trabalho policial exige que se lide com uma ampla gama de problemas comportamentais e sociais que surgem em uma localidade. Então, veja qual é o papel da polícia comunitária. É lidar não apenas com a aplicação da lei, mas entender ali como a ponta do Estado mais perto dessas comunidades, entender os vários problemas que ali acontecem, que pode gerar problemas de ordem, de pequenos delitos e de grandes crimes no futuro. E esse policial, essa polícia comunitária que está ali, ele vai ser um articulador junto a outras agências do poder público, não só no município, mas também no Estado, e outras no judiciário, né? Para que hajam as soluções do problema. Então, muitas vezes você tem um problema que está acontecendo em algum lugar que muitas vezes exige a atenção do CRAS, né? Da assistência social ali. Né? Isso não é o trabalho da polícia, da assistência social. Mas a polícia comunitária, ao entender o problema ali, ele pode ser esse elo articulador dessas ações, e aí precisa ter um método de governança para que essa polícia, o policial que está lá, ele consiga, ao entender a fonte do problema ali, se articular e acionar uma outra agência do poder público. Né? E aí tem uma coisa de arquitetura de governança para fazer com que o modelo funcione, porque senão você pode botar um policial muito bem treinado, muito bom, que identifique os problemas ali, mas se ele não tiver os canais de dar vazão àqueles remédios que ele acha que ali pode ter efeitos a curto prazo, né, nada vai acontecer. Ele não consegue, não tem uma ligação lá com a assistência social, não tem ligação com a saúde, como é que ele vai fazer esse processo? Então, tem que haver todo um processo de governança desse trabalho de polícia, e no caso de guarda comunitária. Né? Muito bem, vamos... e aqui era só um último ponto, levantando o seguinte, teve duas invenções que o Brasil fez muito legal já há alguns anos, né? E que foi recebido de forma muito auspiciosa pelas pessoas que estudavam criminalidade no Brasil. Que dois elementos, que duas inovações foram essas? Né? Um primeiro foi exatamente os conselhos comunitários de segurança pública. Então, vamos botar a turma lá dos conselhos comunitários de segurança pública, a participação comunitária, né? Para a gente entender o que está acontecendo ali, empoderar as comunidades. Né? E uma outra inovação foram os GGIs, os Gabinetes de Gestão Integrada Municipais. Né? Então, esses dois elementos são muito importantes. Há uns anos atrás, nós no IPEA, eu era diretor do IPEA, a gente produziu esse livro, que está aqui a capa aqui embaixo, vocês podem ver, depois eu posso dar referência, né? Em que a gente fez um estudo em loco para ver como funcionam essas instituições participativas na segurança pública, e a gente percebeu o seguinte, que ao contrário do que a gente imaginava, muitas vezes determinados conselhos de segurança pública, conselhos comunitários de segurança pública, não funcionavam. Por quê? Porque ali era um polo, basicamente, de cristalização de micropoderes. Então, era o major, o oficial, que muitas vezes queria impor uma regra ali, ou queria impor uma direção para a comunidade do que deve ser feito,
ou muitas vezes alguém da comunidade que era conselheiro ali, e aquilo ali lhe dava status social, e aquilo não havia necessariamente oxigenação para que aquele fórum de discussão fosse importante para fomentar o debate mais amplo dos problemas que ali acontecem e também das soluções. Né? Muito bem. E o sétimo, eu vou terminar nesse sétimo aqui, que eu já estou... Eduardo, eu vou pedir licença, eu vou ter que falar mais uns 20 minutos aqui, a gente dá um breve intervalo de 5, 10 minutos, e depois você, então, entra, aí eu acho que já é 11 horas, a gente terá 40 minutos para falar e depois um breve tempo para perguntas, ok? Muito bem. Eu queria terminar essa parte da aula falando dessas ações preventivas na área social, crianças e jovens vulneráveis. Né? Quando a gente está falando de ações preventivas sociais focalizadas, o que é focalizado? O crime é focalizado. Olha só, 50% dos homicídios no Brasil acontecem em 2% dos municípios brasileiros. Quando a gente vai olhar esses municípios violentos, 50% dos homicídios que ali ocorrem acontecem em menos de 10% dos bairros, sendo que 50% dos bairros praticamente não tem nenhum homicídio. Quando a gente olha roubos e também homicídios, e de uma forma um pouco mais detalhada, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, veja, 50% dos homicídios e 50% dos roubos de rua acontecem em 1,1% e 2,5%, respectivamente, do território da cidade. Então, são locais muito, muito concentrados, onde há muito crime. Então, a ação da política pública tem que levar em conta essa focalização territorial. Então, a focalização que nós estamos falando, ela leva em conta 2 níveis de foco, né? O foco territorial, onde que a coisa ocorre, né? E a segunda focalização é a focalização da prevenção primária, ou seja, a prevenção para evitar que os crimes venham a acontecer no futuro e que tem que ser uma focalização para quem? Para as crianças e para os jovens. Onde esses crimes ocorrem? Basicamente, a gente vai saber, isso é um padrão, sobretudo os crimes violentos contra a pessoa em áreas com baixo índice de desenvolvimento humano. Então, criminalidade tem a ver com baixo índice de desenvolvimento humano. Não é à toa que o Brasil tem uma taxa de homicídio que é 30 vezes maior do que a taxa de homicídio dos países europeus. Você vai olhar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos países europeus, também é muito maior do que o do Brasil. Se você vai olhar o Brasil, tem um estado que tem uma taxa menor de crime, de homicídios, né, que é São Paulo, e você vai olhar o IDH de São Paulo, o Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios paulistas é muito maior do que o resto do Brasil. Na verdade, São Paulo, se você pegar os indicadores sociais e econômicos, ele poderia se encaixar dentro do bloco dos países desenvolvidos, se fosse São Paulo apenas. Então, a questão de desenvolvimento humano, de pactuação civilizatória, de inclusão social, é fundamental. Né? E essa prevenção focalizada, ela tem que ter sempre 2 ações, policial e social. Então, o programa, mesmo municipal de segurança pública, ele tem que estar articulado com o Estado. Né? Então, nesse sentido, aqui no Estado, nós temos o Estado presente no Espírito Santo. Né? Então, se houver um programa municipal e município, o município, obviamente, vai fazer o seu programa, ter as suas ações, mas, obviamente, é importante que tenha uma articulação via os gabinetes de gestão integrada com o programa estadual para alinhar as ações. Né? E aqui uma última lembrança, que é o seguinte, a gente sabe o seguinte, a gente falou de pacto civilizatório, de inclusão social, mas a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual. A gente sabe que nenhum presidente, nenhum governador ou nenhum prefeito vai resolver o problema da desigualdade e da exclusão social no Brasil. A gente sabe disso. Mudar o país é difícil, mudar uma cidade é difícil. Mas, veja, mudar uma rua pode ser factível. E no campo da segurança pública, quando a gente muda o ambiente naquela rua, naquela comunidade, podem ter certeza que a gente está mudando a cidade, porque o crime é concentrado. A gente mudando esse lugar, a gente muda todo o ambiente social
político e de segurança pública na cidade, né? E aí eu vou falar um pouco da questão da educação, né? Como uma espinha dorsal para uma política preventiva de segurança pública, né? E o que a gente está falando por educação aqui? Entendemos a educação como um processo amplo, contínuo de produção de competências e conhecimentos adquiridos desde o momento inicial da vida, eu diria até mais, agora até dentro da barriga da mãe, né? Ainda na fase pré-natal. Então, é um processo a partir da interação do indivíduo com seus pais e familiares, com a escola e com outras instituições formais. Então, a educação a gente enxerga como um processo amplo, que vai desde quando o menino está na barriga da mãe até um processo que vai até a idade adulta, né? Então, é um processo de educação como uma ferramenta para fomentar a paz social, é fundamental, e nós vamos ver aqui. Então, esse é um trabalho que nós fizemos aqui. A gente pegou os dados, microdados do Censo Demográfico do IBGE, pegamos todo mundo no IBGE, que estava lá na amostra do IBGE, no censo de 2010, né? E olhamos a característica dessas pessoas, qual era o grau de escolaridade, qual era a idade. E aí pegamos também todo mundo que morreu no Brasil em 2010, naquele mesmo período. E fizemos uma base de dados e construímos um exercício estatístico econométrico. Vou trazer aqui só um exercício que nós fizemos ali, dentro da nossa análise, né? Em que está traduzido nesse gráfico aqui. Nesse gráfico, no eixo horizontal, a gente tem as idades, 15 anos até 70 anos de idade. E aqui no eixo vertical, a gente botou o número de homicídios. Essa linha azul está dizendo que é o número de homicídios para cada idade. A gente via que em 2010 o pico de homicídios, por exemplo, se dava aos 21 anos. Então, lá morreram cerca de 2.400 jovens de 21 anos morreram por homicídio no Brasil naquele ano, né? Então, essa linha azul aqui, ela trata da distribuição de homicídios por idade entre 15 a 70 anos. Aí a gente, a partir das características das pessoas, fizemos um estudo, um exercício econométrico, estatístico, né? E fizemos o seguinte exercício. E se a gente tivesse investido nas nossas crianças? De modo que cada pessoa no Brasil tivesse, pelo menos, entrado no primeiro ano do ensino médio. Então, fizemos um exercício que os economistas chamam de contrafactual. Um exercício que, na verdade, não existe, mas que nós fizemos a partir das estimativas que nós fizemos, das estimativas que nós fizemos com esse trabalho, pegando todas as características da população brasileira. E olha algumas conclusões que nós chegamos. Primeiro, que homens com até 7 anos de estudo possuem 15,9 vezes mais chance de sofrer homicídio do que aqueles com nível universitário. Então, vejam que a educação é um escudo contra os homicídios no Brasil. Quem chegou no nível universitário, a chance dessa pessoa ser assassinada diminui barbaramente. E aí, nesse gráfico aqui, nós fizemos o exercício seguinte: e se nós tivéssemos investido nas nossas crianças de modo que cada pessoa com mais de 15 anos tivesse pelo menos entrado no ensino médio? O que aconteceria? O número de homicídios no Brasil cairia para essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo. Haveria uma diminuição de 53.016 homicídios, ou seja, uma queda de 42,3% dos homicídios no Brasil. Então, qual é a ação mais importante da segurança pública? É investir em armas pesadas para a polícia prender todo mundo? Não! É investir nas gerações de base, investir nas nossas crianças, nos nossos jovens, porque isso a gente vai estar semeando o futuro de paz, né? Mas como é que a gente faz isso? Será que é simplesmente a gente botar a escola para o jovem estudar? Não, por que não? Será que é simplesmente a gente construindo escolas e botar os meninos para estudar, para entrar no ensino médio? Não, porque existe um processo, dentro do processo educacional, existem dois lados da história, que os economistas chamariam do lado da oferta de educação e da demanda por educação. O poder público pode fazer a oferta de educação, das escolas, promover métodos didáticos, né? Mas tem também aquelas pessoas que vão demandar a educação.
E a demanda por educação depende de um processo evolutivo de desenvolvimento social e humano. Então, você imagine que aquelas crianças que foram criadas de um meio desestruturado, uma família desestruturada, com violência, com vários problemas, uma criança que muitas vezes já se envolveu com várias infrações, eventualmente, você pode construir a escola que for, aquele menino já não vai mais entrar na escola, porque aquilo ali já é um terreno meio que proibido, você vai ter que achar uma outra forma de trazer esse menino para a educação. Então, eu queria falar só um pouco aqui, antes de acabarmos, do papel essencial da política pública para a primeira infância, prefeitos, secretários, a política mais importante que pode ser feita, fundamental para o Brasil, para a sua cidade, é investir na primeira infância. Então, eu vou trazer aqui por que no campo da segurança pública isso é importante. A gente já sabe, a partir de estudos de psicologia social, que muitas vezes algumas crianças que têm problemas comportamentais já desde a primeira infância. Às vezes são problemas de dificuldade de temperamento, hiperatividade, agressividade, isolamento, relacionamento pobre com os pais, com os coleguinhas, e por aí vai. E quando as crianças apresentam esses problemas ali na primeira infância, muitas vezes esses problemas são persistentes ao longo da sua vida. Mas por que as crianças desenvolvem esses problemas na primeira infância? Por vários motivos. Inclusive, esses aqui têm problemas de temperamento, mas tem problemas de comportamento, modelos de comportamentos antissociais. Então, por exemplo, quando tem um pai, uma mãe, os modelos familiares, que são antissociais, que é tudo resolvido na base da briga, da confusão, esse menino ele vai ter um aprendizado diferente. Estresse, tensões econômicas, problema de violência doméstica, ausência da internalização do autocontrole, quando os pais não fazem a educação boa para o menino, transtorno de estresse pós-traumático, e o principal que eu não botei aqui, que é o amor, o afeto. Quando uma criança ela nasce numa família sem amor, sem afeto, sem que a mãe pegue o filho, estimule esse filho, esse menino, eventualmente, terá muito maiores chances de desenvolver problemas comportamentais. Esse garoto é aquele que eu falei, que vai ter problemas comportamentais na primeira infância, chega desbaratinado na escola, não consegue aprender nada, porque ele está voando, Aí o coleguinha chama ele de burro e dá um murro na cara do coleguinha, é expulso da escola. De repente, a escola é um espaço proibido para ele. O que esse menino vai fazer? Vai se juntar com outros coleguinhas que têm o mesmo problema e, de uma maneira invertida, de reafirmar sua autoestima, eles vão fazer o quê? Aprontar, vão quebrar, pichar, vão roubar e vão parar onde? No sistema socioeducativo. No sistema socioeducativo, eventualmente, se não tiver um processo adequado de socioeducação para resgatar esse menino, o que vai acontecer? Ele continuar na sua trajetória de agressões, de crimes, e, eventualmente, lá na frente, para no sistema prisional. E aí a sociedade gasta milhões com prisões, com polícia, com armas, com todo o processo judicial, quando, na verdade, a forma mais barata, efetiva da gente evitar esse problema é o quê? A gente investir nesse menino na primeira infância. Então, a primeira infância ela é exatamente o momento mais importante do desenvolvimento do ser humano, porque é na primeira infância que se desenvolve duas habilidades básicas que vão lhe garantir o sucesso na sua vida educacional e profissional e social no futuro, que são exatamente as capacidades cognitivas e socioemocionais. Então, essas habilidades elas são moldadas a partir de um processo dinâmico, desde a gestação à fase adulta, que envolve herança genética, investimento, estímulos parentais, o ambiente, as instituições formais como escola, são os elementos centrais nessa jornada de desenvolvimento individual que nós chamaremos aqui de trajetória de vida. Então, o que nós estamos falando é o seguinte: vamos investir nas categorias de base. A gente investindo naquela categoria de base, naquele menino que muitas vezes nasce num ambiente hostil, se a gente cria as condições de desenvolvimento infantil ali, a gente já está fomentando uma trajetória de vida diferente da direção do mundo do crime. Aqui eu trouxe vários exemplos, mas eu vou falar rapidamente de alguns poucos exemplos, só para mostrar para os senhores, para as senhoras, para todos os amigos que estão nos acompanhando aqui, como que é importante
não é balela, como que é importante investir na primeira infância. Nos Estados Unidos, eles têm um programa chamado Preschool Project. O que é basicamente isso? Eles identificaram famílias que eram vulneráveis socioeconomicamente, né? Famílias muito pobres, com vários problemas, identificaram essas famílias e, para aqueles garotos que eram dessa família, né? Eles possibilitaram esse projeto, que é uma escola diferenciada, que tinha todo um projeto pedagógico diferenciado. O objetivo, então, era oferecer educação infantil de qualidade para crianças. E agora? Estou com medo de... Está aparecendo aí para vocês esse... Não vou tirar esse negócio. Está aparecendo uma mensagem aqui, mas deixa eu ver se eu mexi nela. Continua aparecendo o exemplo exitoso. O slide. Got it. Está aparecendo aí? Para mim apareceu, você tem que clicar em got it. Não clica no xizinho, senão você cai. A última vez que eu apertei isso aqui, eu caí, hein? Estou com medo. Mas se você deve ter clicado no xizinho, eu também já fiz isso. Clica nesse botãozinho azul, got it. Botãozinho azul, né? Got it. Isso. Vou apertar, né? Vamos cruzar os dedos. Está certinho, continua o slide. Ok, beleza, Daniel. Exatamente, isso aqui vira e já fica aterrorizado já. Mas o fato é o seguinte, então é um programa educacional para crianças de 3 a 4 anos, eu não vou entrar em detalhes de como é que foi esse programa, nem todo o projeto pedagógico, né? Mas, basicamente, os americanos eles fazem coisas interessantíssimas, que a gente está começando a fazer aqui agora também, que é avaliar se essas experiências deram certo ou não. Então, essas crianças que participaram desse projeto Preschool Project, eles acompanharam essas crianças ao longo da sua vida, e mais do que isso, acompanharam crianças com igual perfil dessas, só que não tinham participado desse programa Preschool Project. Acompanharam essas crianças ao longo do tempo, e olha só uma pesquisa entre várias que são feitas aqui na literatura, que esse cara fez, tal de Barnett. Acompanhou esses caras até os 27 anos de idade. Então, eles viram o seguinte, que enquanto 7% das crianças que haviam participado do programa, desse daí, haviam se envolvido em mais de 4 detenções por infração, esse número era de 35% para os não participantes. Ou seja, veja que a única diferença que tinha, muitas crianças nesses dois conjuntos aqui, o que a gente chama de crianças do conjunto de controle, que são crianças com o mesmo perfil, só que essas não participaram do programa, e essas participaram do programa. Quem não participou do programa, lá na frente, a chance desse garoto ser preso e estar envolvido em alguma infração lá, era cerca de 5 vezes mais do que esse. Né? Então, como esse, há vários projetos, alguns mais simples. Olha esse projeto aqui, que também fizeram, que era basicamente com essas mesmas crianças em situação de vulnerabilidade, havia um processo de orientação às mães. Então, esse projeto aqui, Nurse Family Partnership, basicamente eram visitas de enfermeiras que iam à casa dessas famílias, dessas mães, desde a fase pré-natal até os 3 anos de idade, e dava orientação sobre higiene, sobre várias questões, veja, uma coisa básica. O enfermeiro ia lá e orientava as mães. Só que muitas vezes a mãe ela não teve orientação nenhuma. E muitas vezes essa mãe também é uma mãe adolescente que teve uma fecundidade precoce. Esse é outro grande problema que nós temos no Brasil, e não tem nenhuma orientação. E essas enfermeiras iam lá e observou-se, depois de acompanhar muitos anos também, que a taxa de crimes daqueles meninos que participaram do programa era bem menor, que cada dólar investido naquele projeto gerava um retorno para a sociedade, nesse caso aí de $2,9. Então, mais uma vez, um programa exitoso feito onde? Para a primeira infância. Quem é que é o ente federativo mais bem posicionado para falar de primeira infância no Brasil? É o município. Município, vocês têm uma grande responsabilidade. Aqui no Estado, também aqui no Espírito Santo, estamos fazendo, o governo está fazendo, a Secretaria de Assistência Social, a vice-governadoria estão fazendo um processo de um programa, um plano para a primeira infância. E isso não pode ser um problema só do Estado, não pode ser um problema só do município. A gente tem que envolver a sociedade nesse projeto da primeira infância. Muito bem, deixa eu só falar um pouco mais de educação, aí termina, te dá um intervalo,
e no retorno, o nosso amigo Eduardo Pazinato vai falar. Aqui eu trouxe alguns achados científicos sobre educação e crime, só para mostrar aqui que várias pessoas estudaram isso, não só no Brasil, mas em vários países, a partir de uma metodologia científica séria, precisa, robusta, que mostram do papel fundamental da educação, seja ela na primeira infância, seja ela na educação básica, fundamental, ensino médio, seja ela também no ensino profissionalizante, como uma ferramenta não apenas de desenvolvimento social, mas, sobretudo, como uma ferramenta que são espinha dorsal para prevenir crimes e para fomentar a paz social, né? Então, um estudo que nós fizemos, nós pegamos todos os microdados dos censos demográficos do IBGE desde 1980 para cá, aí fizemos um modelo matemático muito amplo, toda uma metodologia robusta, e chegamos à seguinte conclusão, que quando você pega os meninos de 15 a 17 anos no município, aí você pega a proporção de jovens entre 15 a 17 anos que estão fora da escola, a cada 1% a mais nessa proporção de jovens fora da escola, naquele município, isso implica numa taxa de homicídio a mais de 2% naquele município. Então, não só investir na educação infantil é fundamental, como depois, quando eles entram no processo educacional, manter esses meninos dentro da escola. A questão da evasão escolar é fundamental para ser combatida. Mais importante até do que a gente ter notas altíssimas lá nesses IDEBs da vida ou nessas provas internacionais, é a gente manter os meninos na escola, a gente ter a escola ser uma grande ferramenta grande ferramenta civilizatória, grande ferramenta para promover a cidadania, né? E outras pesquisas que foram feitas em outros países mostrou ainda também que a cada um ano de educação a mais faz com que a taxa de crimes violentos e patrimônios reduzam de 10% a 13%. Né? E aí, por que a escola é um importante elemento para evitar crimes, para prevenir crimes? Primeiro que o menino tem uma boa escola, ele teve um processo educacional, ele eventualmente vai ter maior empregabilidade, vai ter melhores empregos. Então, tem muito garoto, eu fiz pesquisas em morros lá no Rio, e eu vi vários casos acontecendo, aquele menino que ele não conseguia emprego, a família toda numa situação muito ruim, ninguém tinha emprego, as pessoas passando necessidade, e o garoto, às vezes, inclusive, muitos com filhos, porque já tinha fecundidade precoce, né? E o menino ele começa a fazer o quê? Ele não tem oportunidade de renda e ele começa a trabalhar como olheiro do tráfico. Aí ele começa como olheiro, aí o traficante dá uma grana para ele, aí daqui a pouco ele vira aviãozinho, vai levar um pacote de drogas ali, aí daqui a pouco ele vira soldado e ele vai se escalando na hierarquia do crime. Né? Então, essa questão da gente colocar oportunidades econômicas para esses meninos é fundamental. Né? A outra questão que nós tocamos aqui também é que a educação ela reforça essa ideia de cidadania. Né? Então, a gente, em concordância com os valores sociais vigentes. Né? Um terceiro ponto é que é muito melhor a gente ter um menino na escola do que fora da escola. Na escola, a qualidade de relações sociais, as redes de relações sociais dele serão melhores do que se ele estiver fora da escola, perambulando pelas ruas de uma favela, junto com outros meninos que também estão sem orientação e que vão aprontar, e que eventualmente vão entrar no mundo do crime. E um quarto elemento é que também a educação ela muda as preferências do indivíduo em relação aos riscos e retornos. Então, quando o menino ele está na escola, ele tem uma perspectiva de futuro, de ter uma carreira, de fazer alguma coisa no futuro, ele tem mais paciência. Né? Quando o menino ele não tem perspectiva nenhuma no futuro, ele vive o presente. Então, se ele morrer ou não, para ele tanto faz. Ele vai entrar no risco, ou seja, entrar no crime, fazer um roubo, e se ele viver um ano, mas viver bem, seu cordão de ouro, com a sua namoradinha, fazendo, né? Tomando a sua cerveja, fazendo... Ele vai entrar no risco, não está nem aí. Então, a escola ela possibilita essa mudança de preferências, botando um objetivo na vida, botando um modelo para que ele olhe na frente
e tem exatamente um projeto de vida à frente, né? Eu não vou falar desse tópico, não, porque aqui eram algumas ideias de como que se poderia a gente trabalhar para realmente transformar e reforçar a escola como um fórum fundamental de prevenção ao crime no Brasil, né? Eu vou passar isso aqui, depois a gente, na discussão, a gente pode voltar em algum momento, né? Falar assim, também muito rapidamente sobre o ensino profissionalizante. Hoje, no Brasil, mais de 20%, quase hoje 30% praticamente dos jovens no Brasil, de 15 a 29 anos, não estudam, não trabalham, e metade desses caras não estudam, não trabalham e nem procuram trabalho. Eles são desvinculados socialmente, né? Uma forma interessante de tentar vinculá-los profissionalmente e ainda aumentar a chance dele conseguir vencer uma grande barreira no mercado de trabalho, que é o primeiro emprego, é exatamente via o ensino profissionalizante, né? Então, há aqui alguns estudos que mostram que o ensino profissionalizante ela pode ser um fator importante na prevenção ao crime, né? E aqui, para fechar a nossa história e irmos para o intervalo, eu vou falar um pouco do mercado de trabalho, né? Também um estudo que nós fizemos, basicamente olhando e querendo saber o seguinte: qual é o efeito de ter emprego ou não? Será que tendo mais emprego vai ter menos crimes ou não? Ou vai ter mais crimes? E a gente fez um estudo, pegou todo mundo no Brasil a partir de dados demográficos do IBGE, né? E também dados de homicídios do Ministério da Saúde, e a gente chegou à seguinte conclusão: que o emprego também é um elemento fundamental para prevenir crime, sobretudo o emprego quando a gente está falando daquela fase da juventude, no final da juventude de 25 a 29 anos, muitas vezes é ali naquela faixa que ter possibilidade de trabalho é fundamental para esse jovem, né? Então, a cada 1% na taxa de desemprego, a gente chegou que a taxa de homicídio aumenta até 1,8% nos municípios brasileiros, né? E que esse fator é muito forte exatamente nos jovens entre 25 a 29 anos. Temos alguns desafios nesse campo aqui, e só isso aqui seria um seminário, mas eu vou só pautar quais são esses desafios que temos e que o município tem, que o Estado tem, que o poder público no Brasil tem em relação a essa matéria de vincular o jovem via mercado de trabalho, né? O primeiro grande desafio é o primeiro emprego, né? Aliás, hoje ninguém acha emprego, né? Temos a pandemia, piorou tudo, mas vamos abstrair a pandemia. Já era um grande problema. O jovem conseguir o primeiro emprego é uma barreira muito difícil de transpor. Estudos mostram, de colegas do IPE, mostraram o seguinte: que para um jovem conseguir o primeiro emprego, ele com 50% de chance, ele vai conseguir o primeiro emprego só depois de procurar durante 2 anos e 3 meses. Olha que loucura. O jovem procurou 2 anos e 3 meses e não achou emprego. Só um jovem muito perseverante vai continuar buscando emprego depois desse tempo, né? Então, as formas da gente oferecer o primeiro emprego para o jovem é fundamental. Um outro elemento fundamental que precisa ser visto também é a questão da alta rotatividade do jovem no mercado de trabalho. O que acontece? Basicamente, quando o jovem entra no mercado de trabalho, ele não tem experiência. Então, o empregador ele não sabe se aquele jovem vai ser um bom profissional ou não. E aí, geralmente, o empregador ele disponibiliza apenas postos de trabalho de baixa qualidade. Aí o garoto entra, vê aquele posto de trabalho ganhando aquela merrequinha, um trabalho ruim, um trabalho maçante, e o jovem está numa fase de experimentação de várias coisas diferentes, ele sai do trabalho. E por que isso acontece? Isso acontece, primeiro, porque o empregador ele oferece postos de baixa qualidade e, segundo, também não há interesse em investir no treinamento desse jovem. Então, esse processo de como que a gente investe no treinamento desses jovens para que eles possam galgar posições de maior qualidade, de postos de trabalho de maior qualidade, é fundamental. Existe uma longa discussão sobre esse assunto, né? Mas eu acho que o importante para ficar nessa transparência aqui é um outro desafio importante de segurança pública, que é reconectar o jovem. Reconectar o jovem na educação, reconectar o jovem na educação profissionalizante ou reconectar o jovem no mercado de trabalho.
é o grande desafio que nós temos pela frente no Brasil, no Espírito Santo e também nos municípios capixabas, né? Tem aqui alguns programas, e eu vou só listar aqui, depois eu passo a apresentação para vocês, a gente discute, para não perder, para não gastar todo o tempo aí, né? Programas que funcionaram para reconectar os jovens e também para fazer com que haja uma prevenção ao crime perpetrado por jovens, né? Esse programa aqui feito pela Universidade de Chicago, basicamente, é uma ideia de fomentar um treinamento na questão socioemocional do jovem. O jovem é muito reativo, pensa rápido, às vezes ele se envolve numa confusão e dá um murro no outro, às vezes é uma coisa muito momentânea, ele não se segurou, não parou um minuto para pensar, e aquilo ali pode condicionar a trajetória de vida dele. Pode ter levado a uma situação que ele vai se envolver com gangue, com crime, e ele pode ter perdido a vida naquele momento ali de uma ação mal pensada. O que esse programa faz é exatamente propiciar que haja um aprimoramento dessa competência socioemocional do jovem para ter mais paciência, para pensar no que vai fazer, sobretudo em ações que envolvam riscos, né? Um outro programa interessante também, feito nos Estados Unidos, é esse Big Brother, Big Sisters, que é basicamente um programa de aconselhamento nas comunidades em que se utilizou pessoas mais velhas, pessoas responsáveis, pessoas de liderança na comunidade, para aconselhar, orientar esses jovens também. Foram programas muito bem sucedidos, né? Um terceiro programa que a gente traz aqui é esse que eu avaliei, foi um programa, um dos maiores programas feitos nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos chama-se de Youth Build Program, é um programa de vinculação juvenil, de vinculação do jovem no mercado de trabalho e na educação. É um dos maiores programas dos Estados Unidos, chegou a 18 países esse programa, chegou aqui no Brasil, e o Banco Interamericano me convidou e eu fiz essa avaliação desse programa, mostrando como, e isso aqui esse trabalho está no site do Instituto Jones dos Santos Neves. Quem tiver interesse, depois pode ler, que isso aqui foi um programa muito bem executado e que teve um efeito muito importante da revinculação do jovem no mercado de trabalho. Com isso, minha gente, eu vou ficar por aqui. Eu tive a necessidade de adiantar um pouco, e a gente terminou gastando um pouco mais tempo do que o previsto. Como são 10h49, quando for 11 horas, a gente volta, e aí o nosso amigo, o Eduardo Pazinato, vai falar, eu vou ler rapidamente o currículo dele, e ele vai falar durante 50 minutos, e vamos deixar os últimos 10 minutos para perguntas que alguém porventura tenha, ou então nós dois vamos ficar numa roda de diálogo aí nos minutos finais. Muito obrigado.